12 de junho de 2024, São Paulo, capital. O que era para ser um encontro casual se torna caso de polícia. Leonardo Rodrigues, de 24 anos, combina o encontro pelo aplicativo de relacionamento Hornet com um homem desconhecido. Ao chegar no local combinado, Leonardo é abordado e reage a uma tentativa de assalto. Baleado, Léo Rodrigues não resiste aos ferimentos e morre. Leonardo é mais uma vítima da emboscada digital, do golpe do amor. O Léo sempre foi um menino, assim, muito desejado. Desde quando eu engravidei, ele foi, assim, aquele filho desejado mesmo. E o Léo, desde pequeno, ele sempre foi muito carinhoso com as pessoas, muito bondoso. Era uma criança, assim, que só tinha notas boas na escola. Os professores sempre elogiavam muito ele. Ele era um menino, assim, diferente mesmo. Sempre prestativo, sempre educado. Assim, não tinha ninguém para falar um ar que fosse diferente do Léo. O Léo sempre foi uma pessoa assim. Eu falava para ele, assim, em vida, que ele era uma pessoa muito iluminada, porque todo mundo ele queria ajudar. Ele, nossa, assim, não tinha maldade no coração. Essa é a verdade. Ele não tinha maldade. Ele achava que todo mundo era bom. O jovem Leonardo Rodrigues Nunes, de 24 anos, era uma pessoa ambiciosa, cheia de sonhos e sempre se colocou no lugar do próximo. Aos 16 anos, saiu de casa, passou em uma faculdade federal de São Paulo e há pouco tempo estava cursando psicologia. Léo era rodeado de amor pela família e cheio de amigos. Sua simpatia conquistava as pessoas e os lugares por onde passava. O Léo era filho único, tá? E ele saiu de casa com 16 anos. Aí ele foi para São Paulo, morou com a minha cunhada, né? Ele fazia faculdade na Unifesp, em Guarulhos, e morava na Vila Mariana. Aí ele cursou a Unifesp por 4 anos. Aí veio a pandemia, ele trancou a faculdade no último ano, e depois ele começou a fazer a Cruzeiro do Sul, psicologia. Os amigos mesmo falam que ele parecia um vereador. Ele tinha amizade com todo mundo. Ele era muito dado. Ele tinha muitos amigos. Muitos. Tanto aqui em Minas, quando ele vinha, ele sempre reunia com os amigos, assim, da época que ele estudou aqui, né? Quanto de São Paulo. São Paulo, ele tinha muita amizade mesmo. Era uma pessoa bem querida. Ele falava, mãe, mas se eu puder mudar, fazer a minha parte, fazer alguma coisa que for pro meu próximo, eu já tô fazendo muito. Ele realmente tinha algo diferente, ele tinha algo de especial, e ele mudou a minha vida no pouco tempo que ele esteve comigo, e ele vai ser para sempre assim, meu melhor amigo, meu companheiro. Todos os dias estamos conectados no celular. A tecnologia facilita o nosso dia a dia em praticamente todas as tarefas. Inclusive quando pensamos em relacionamentos casuais. Léo Rodrigues estava em um desses aplicativos de encontros, o Hornet, voltado para o público LGBTQIAP+. Foi lá que no dia 12 de junho deste ano, Dia dos Namorados, Léo marcou um encontro com um rapaz que despertou o seu interesse. Léo saiu de sua casa por volta das 11 horas da noite para encontrar esse rapaz no bairro do Sacomã, zona sul de São Paulo. Da sua casa até o local combinado, é um percurso que dura entre 20 e 30 minutos. Foi registrado no dia 13, né? Veio até aqui um amigo dele para comunicar o desaparecimento do Leonardo. Quando ele está narrando o que tinha acontecido na Delegacia de Pessoas Desaparecidas, ele cita, inclusive mostra, porque ele tem ali as conversas com o Leonardo, que o Leonardo havia marcado um encontro com uma pessoa que ele havia se conectado através do aplicativo Hornet. É um aplicativo de relacionamento que faz as aproximações com uma pessoa que ele havia conhecido, né, ali, e estava conversando por uns dias.
e que ele iria até determinado local. Eles marcaram na região ali de Heliópolis. A gente conversava todos os dias, de manhã, tarde e noite. A gente tinha uma relação assim, a gente era muito ligado. Apesar dele não morar aqui comigo, a gente se falava todos os dias e várias vezes ao dia. Na quarta-feira a gente se falou até mais ou menos 1h da tarde. Aí o dia foi bem movimentado, porque o Léo trabalhava também, e eu tenho uma corretora de seguros. E eu não passei mais mensagem para ele durante aquele dia. Ele só tinha me falado que ele ia para a faculdade, que ele precisava fazer uma prova. E eu até brinquei. Falei, hoje você não vai sair? Hoje é dia dos namorados? Ele falou, não, hoje eu não vou sair não. Eu só vou na faculdade e vou fazer a prova. Então, para mim, estava tudo certo. Na quinta-feira, né? O dia dos namorados foi na quarta-feira. Na quinta-feira, de manhã, eu passei a mensagem para ele, igual eu sempre fazia. 7h da manhã já passava uma mensagem. Demorava um pouquinho e me respondia. Ele não me respondeu. E eu passei várias mensagens durante a manhã e sem retorno. Aí eu estranhei. Aí eu entrei em contato com a empresa dele e a empresa me falou que que aquele dia ele estava offline. Aí eu fiquei preocupada porque eu falei, ele não me comentou nada, que não ia trabalhar. Aí um amigo dele pegou e me ligou, falando que estava muito preocupado com o Léo, que eles achavam que tinha acontecido alguma coisa. Porque o Léo tinha marcado um encontro através de um aplicativo com uma pessoa que ele já estava conversando há alguns dias e que ele tinha compartilhado com esses amigos, com um dos amigos, né, o Gustavo, que se ele não retornasse até às 2h da manhã, era para entrar em contato com a polícia. Sabendo da violência dos dias atuais, Léo deixou um amigo avisado e alertou que se não desse notícia até tal horário, era para chamar a polícia. E parece que Léo suspeitava de algo, porque depois de não dar qualquer notícia até as 2h da manhã do dia 13 de junho, o horário que aparece na mensagem, os amigos fizeram um boletim de ocorrência e decidiram ir atrás dele. A localização do celular de Leonardo indicava que ele estava na favela de Heliópolis, bairro vizinho de onde aconteceu o encontro com outro homem. Mas o pior ainda estava por vir. Só que quando deu 2h, eles começaram a passar mensagem, os amigos todos começaram a passar mensagem e ele não respondeu. Foi aonde eles acharam estranho, falou, tem alguma coisa acontecendo. Aí, pela manhã, eles foram para a delegacia, na delegacia dos desaparecidos, né? Informou para o policial tudo o que tinha acontecido, compartilhou a mensagem do Léo, a localização, a última localização onde o Léo estava. E a polícia iniciou, assim, uma busca. E aí, quando eles me ligaram informando isso, eu falei, estou indo para São Paulo agora. Aí um amigo dele falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, tenta falar com o porteiro lá do apartamento dele, se ele não voltou para casa, porque a gente foi lá, o porteiro não deu informação. Aí eu mandei uma mensagem pro porteiro, o porteiro me falou, olha, ele não voltou para casa, a chave continuou no mesmo local. Aí foi onde eu preocupei, falei, o Léo não é de fazer isso, porque ele tinha 3 gatos, né? E a preocupação dele sempre era os gatos. A alimentação dos gatos, os gatos quase não ficavam sozinhos, então ele tinha muita responsabilidade. E eu peguei e fui para São Paulo, peguei meu marido e falei, vamos para São Paulo. Aí minha cunhada foi também. Cheguei em São Paulo, fui direto para o apartamento dele. E nesse momento, a gente chegou no apartamento dele, estava o carregador em cima da cama, o notebook dele, que era o instrumento de trabalho dele, que às vezes ele trabalhava em casa e tinha dias da semana que ele ia presencial. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido abriu o notebook dele e as mensagens começaram a chegar, como se ele tivesse recebido as mensagens. Aí eu passei uma mensagem para esse amigo dele e falei, ouvi, o Léo tá recebendo mensagem. Aí ele falou, tia, o delegado falou que é para não responder as mensagens para vocês virem aqui pro DHPP. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, vai você com a Ângela e eu fico aqui no apartamento dele esperando uma notícia, ou às vezes ele vai chegar, alguma coisa desse sentido. E fiquei lá esperando, e meu marido foi pro DHPP. Aí passaram-se mais ou menos 1h30, 2h, não me recordo. E aí o meu marido chegou no apartamento e pediu que eu saísse do apartamento, que a gente tinha que desocupar o apartamento, porque a perícia estava lá, a perícia queria subir no apartamento dele. E eu comecei a questionar, eu falei, mas o que está acontecendo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? E ainda ele diz isso, ele escreve, se eu não der notícias ou não voltar até as 2h da manhã, comunique a polícia. Então isso não chamou atenção. Por quê, né?
E aí o amigo disse, falou, não, porque já teve casos de amigos nossos que foram para esse tipo, na mesma região, e foram vítimas, mas vítimas de roubo, né? Chega lá, é um golpe, né? Atrai com perfil falso. Os amigos mais próximos de Léo, sem qualquer notícia, foram até os hospitais da região junto com a polícia. Foi no pronto-socorro do Hospital Ipiranga que eles descobriram que uma pessoa baleada havia sido atendida na madrugada do dia 13. Léo já havia falecido. Eles reconheceram o corpo do amigo por fotos e logo em seguida avisaram a família. Aí a gente desceu, só que eu peguei na mão do Vinícius, que estava junto, que era um dos amigos do meu filho, muito amigo mesmo. Eu percebi que a mão dele estava muito gelada. E eu falei, Vi, o que está acontecendo? Cadê o Léo? Aí ele só abaixou a cabeça assim, né? E aí quando a gente desceu no apartamento, já estava cheio de polícia, perícia. E eu achei aquela situação muito estranha. Eu perguntei pro meu marido de novo. Eu falei, cadê o Léo? Onde que tá o Léo? Acharam o Léo? Tem alguma notícia? Aí foi quando meu marido me deu a notícia. Que o Léo não iria mais voltar, que tinham matado o Léo. Foi assim que eu fiquei sabendo. No primeiro momento, eu me recusava a acreditar nisso. Eu falava assim, mas quem matou o Léo? Como assim o Léo? Eu quero saber. Ele falou, Adriana, parece que ele deu entrada num pronto-socorro e de lá depois foi pro ML como indigente, porque ele estava totalmente sem documentos. Né? Eles tiraram todos os documentos. O Léo não saía sem documentos de casa. Então, provavelmente levaram os documentos, o cartão dele e o celular. Era essa informação que eu tinha. Mas no primeiro momento eu não sabia se ele tinha levado um tiro, se ele tinha levado facada, o que tinha acontecido. Eu fui saber disso, acho que 2 dias depois. Para nossa, infelizmente, quando nós fazemos o contato no IML, né, isso durante aqui a ocorrência, o IML diz que tinha dado entrada. Naquele período que nós pedimos a partir das 23 horas do dia anterior, no dia 12, uma pessoa desconhecida, um jovem, desconhecido, havia dado entrada lá, vítima de disparos de arma de fogo. Que ele havia sido socorrido para o Hospital Ipiranga e veio a óbito e foi para o IML, como desconhecido. Quando nós vamos ver as características físicas e pedimos uma foto, então, mostrando para o amigo dele, ele confirma que é o Leonardo. Logo após a notícia, me deu... era uma sensação assim, como se fosse uma... Sabe quando você está num pesadelo? Que parece que você está dormindo? Aquilo não é real? Me deu um misto disso, que não era real, mas ao mesmo tempo era real. Porque as pessoas começaram a chegar no apartamento do meu filho, os amigos dele, amigos nossos de São Paulo, as minhas irmãs que moravam próximo. E assim, teve uma hora que eu fiquei fora de mim, então eu achava que aquilo lá era tudo uma invenção, que o Léo ia chegar da faculdade, a qualquer momento o Léo ia chegar da faculdade. Então eu falava pra todo mundo que chegava, falava, o que vocês estão fazendo aqui? Meu filho já tá chegando, meu filho vai chegar da faculdade. As informações então começam a chegar. A polícia militar foi acionada por pessoas do bairro por volta das 11h30 da noite do dia 12. Quando chegaram no local, na rua Rolando, no bairro do Sacomã, viram Léo baleado no rosto. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele foi rendido e baleado pelos criminosos. Pela filmagem, depois de chegar no lugar combinado, Léo aguarda alguns minutos na calçada, quando é abordado por 2 criminosos em uma moto, ambos de capacete. Léo, que seria uma vítima de uma tentativa de roubo, reage e é baleado. Durante as investigações, a gente foi alertado que isso era comum, que as pessoas que estavam nesse aplicativo vão até lá e são vítimas de roubo. Então isso chamou atenção. No local, já imediatamente nós fomos para o local, né, onde foi chamado socorro para o Leonardo, por volta de 23h39 da noite, daquela noite, né, do dia 12 para o dia 13, e conseguimos imagens. As imagens são essas, ele sai do Uber e imediatamente, tá, ele sai do Uber e chega 2 indivíduos numa moto e anunciam, né, provavelmente ali que é um assalto. A gente consegue depois ver a arma apontada, o Leonardo provavelmente, né, é o que a gente vê, ele empurra, ele vai para cima e ele vai de encontro
com o assaltante, então, que aponta a arma para ele, ele vai e ele dispara. Então é muito nítido nas imagens o disparo. O Leonardo cai, ele vai até o Leonardo, aponta a arma, verifica que o Leonardo está ferido e caído, então ele volta para a moto. São dois. Nós temos eles, então, seguindo aquela mesma rua, e essa rua vai dar na Heliópolis. Não foi um disparo acidental, isso também não tem assim, não. Atirou mesmo no Leonardo cai, ainda vivo, ele volta, percebe, sai na moto. Em seguida alguém, óbvio ali, né, os moradores, que não é a primeira vez, tá? Chamam o socorro, chama a polícia, o Leonardo é socorrido com vida até o Hospital Ipiranga, mas infelizmente ele veio a óbito. A polícia esteve no apartamento de Leonardo a fim de levantar qualquer informação que ajudasse na investigação. Léo morava sozinho e o local não apresentava qualquer tipo de violência. Mas um fato chamou a atenção dos policiais. Um notebook estava aberto na página do WhatsApp Web, com uma troca de mensagens com um contato identificado apenas como desconhecido, entre 11 horas e 1 minuto e 11 horas e 21 minutos da noite do dia 12, coincidindo com o horário estimado do crime. Então nós fomos fazer a perícia na casa dele, nós já chamamos a perícia para ir até a casa, para ter mais, né, o que aconteceu, que carro ele entra, se tinha alguém lá esperando, se tinha alguém na porta, o que foi que aconteceu e aonde exatamente, como que se deu esse homicídio. Nas redes sociais, amigos e familiares criaram a hashtag Justiça por Léo, criada para demonstrar apoio ao caso do jovem. Eles buscam justiça, a fim de que pelo menos os responsáveis sejam punidos. Os pais de Léo acreditam ser um crime de ódio, homofóbico. A polícia descarta o crime de homofobia. Foi um crime, tá? Direcionado à homofobia. Porque é um aplicativo só de gays. Então são pessoas que têm ódio de gays. Assim como tem pessoas que têm ódios de pretos, como tem ódios de mulheres. Entendeu? Foi um crime direcionado. Porque todos esses que foram vítimas dessa emboscada eram gays. E aí, então, para nós, foi um latrocínio, tá? Aqui, por enquanto, para investigação. Nós estamos na linha de um homicídio, de um roubo seguido de morte, tá? Roubaram o celular dele, ele não tinha nenhuma identificação, esse era o objetivo. Por enquanto, a gente, até falando com a nossa delegacia de crimes de intolerância, a gente não viu uma homofobia, porque o objetivo ali, até com aqueles que foram vítimas do roubo, ninguém fala da orientação sexual, né? Ninguém acusa. É o valor, é o objeto. Tanto que é cartão utilizado, transferência, por aproximação, que a gente também já está rastreando isso, né? Quem é que está permitindo isso? Porque alguém está cedendo ou um equipamento, ou uma conta, alguma coisa. Então, nós vamos chegar. É uma questão de tempo, de dias aí da investigação. No dia 20 de junho, um suspeito foi preso temporariamente. Com ele foram apreendidos 2 capacetes. Segundo a polícia, o criminoso já foi identificado como o autor dos assaltos por 5 de 7 vítimas convocadas pela polícia. O reconhecimento se deu por crimes de roubo da mesma natureza em razão das características do rosto e uma tatuagem. O homem nega qualquer participação no crime. Justiça já está sendo feita, só que não vai trazer o meu filho de volta, né? Eu só quero que isso sirva de atenção para os outros jovens, né? Nós recebemos a informação que outros jovens homossexuais também foram vítimas dessa mesma emboscada no bairro do Sacomã, após marcar encontros por meio de aplicativos de relacionamento, como o Grindr e o Hornet. O perfil falso usava o nome de Davi. Além disso, usava fotos de outro homem. Há relatos de quem quase caiu no golpe. Eu uso um aplicativo chamado Grindr, que eu acho que é o maior que tem desses aplicativos de relacionamento para o público LGBT, né? E na verdade eu não estava, era muito tarde da noite, era tipo 4 da manhã, eu estava dormindo, e eu acordei para ir tomar uma água, enfim. Levantei, quando eu voltei para minha cama, meu celular estava com a tela brilhando. E aí era uma notificação do Grindr, e eu disse, o que é isso? Aí eu, curioso, eu fui lá, cliquei para ver qual era a notificação,
E aí era um cara falando comigo e eu disse, opa, quem é esse cara? E era um cara bonito, bem apessoado, assim. E aí eu respondi, ali naquela hora era quase 4 da manhã, por volta de 4 da manhã. E aí eu respondi e fiquei conversando com a pessoa. E aí, na segunda, terceira mensagem, mais ou menos, assim, a pessoa já começou com e aí vida, e aí paixão, e aí amor. E aí isso você já fica meio de orelha em pé, né? E nisso eu comecei a usar, a conversar com a pessoa mesmo para entender, tá, quem é essa pessoa? E eu perdi um pouco do sono ali, comecei a conversar e a conversa era muito assim, então, não sei o quê, mas de onde você é? Sou daqui da Moca. Eu moro na Moca, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo, né? E aí eu disse, já ouvi falar. Ele falou pra mim, já ouvi falar. Aí eu fiquei assim, uma pessoa de São Paulo que não conhece a Moca, é impossível, porque a Moca é um dos bairros mais conhecidos de São Paulo. Eu já fiquei, tá, e você é da onde? Do Sacomã. O Sacomã é o bairro exatamente ao lado da Moca. Então, assim, tem a Vila Prudente, tem a Moca, né? É o bairro exatamente colado à Moca. Então era impossível uma pessoa do Sacomã não conhecer a Moca. E aí eu fiquei conversando com aquela pessoa e ele falou assim, você não quer vir aqui pra casa agora, não sei o quê? E aí eu disse pra ele, nossa, mas tá tarde, né? Me manda aí uma foto sua. E ele me mandou uma foto, que era uma foto minimamente produzida. Aquela foto não era uma foto que uma pessoa manda daquele exato momento, enfim, né? E aí eu olhei a foto e eu disse, tá, mas não bate essa foto, não tá batendo essas histórias aqui, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, isso é uma coisa que eu já faço naturalmente, eu peguei as fotos que ele tinha lá no Grindr, que ele tinha várias fotos no perfil, eu peguei as fotos e coloquei na busca reversa do Google, que muita gente não sabe como é essa busca reversa, que é a busca por imagem. Você sobe a imagem no Google e você procura e o Google mostra onde aquela foto foi publicada anteriormente, né? Então ele mostra todas as redes sociais onde aquela foto está. O Google não achou a foto dele, mas a roupa que a pessoa estava usando na foto, o Google achou as roupas, por exemplo, achou a marca das roupas, a loja que vende a roupa, que o Google consegue ver isso. E aí as lojas, o moletom que o cara estava usando era um moletom de uma bandeira dos Estados Unidos, e esse moletom só vende nos Estados Unidos. E aí eu fui pesquisando, fui cascavilhando ali as histórias, fui vendo ali a história, fui pedindo, me manda mais foto aí. E aí ele me mandou uma foto, ele me mandou mais outra foto, e aí a foto tinha uma marca, uma marca atrás, assim, um logo de uma academia de ginástica, né? E aí eu simplesmente coloquei o nome da academia na internet, e aí coloquei no Google de novo, e essa academia era de São Francisco, na Califórnia. É uma rede que só tem 4 academias em São Francisco. Na Califórnia não tinha possibilidade de ser aqui no Brasil. Aí eu disse, cara, é muito estranha essa história aqui, não tá batendo. Aí eu queria saber até onde ele ia, e aí eu simplesmente dei corda, e eu disse, me dá seu WhatsApp aí. E aí ele me deu o WhatsApp dele, e aí, quando eu entrei no WhatsApp, era a mesma foto que estava no Grindr antes, né? A mesma foto. E aí a gente ficou falando e tal, e aí eu falei, me manda, sabe essa foto aqui que você mandou? Ele disse, sei, tô gato nela, né? Ele falou mesmo assim pra mim. Aí eu disse, tá, mas não é você, não é uma, essa foto você tirou aonde? Aí ele falou, ali na Paulista. Aí eu disse, não, você não tirou na Paulista. Você tirou essa foto é dos Estados Unidos. Porque essa academia só tem em São Francisco, na Califórnia. Aí ele falou, não, é que é a Avenida Paulista de São Francisco. E aí eu disse, me manda agora outra foto aí de você de agora. Aí mandou, e aí era uma foto produzida. Eu disse, eu vou te ligar por vídeo, tá? Vou te ligar por vídeo. E eu liguei por vídeo, ele não atendeu, porque ele disse, agora tá no escuro, paixão, não vou conseguir falar contigo. E aí eu disse, tudo bem, mas você não me mandou uma foto agora? É porque eu já apaguei a luz, né? Então não dá pra rolar e tal. Porque ele tinha um storytelling tão bem perfeito ali, que ele tinha foto que a pessoa pedia, me manda uma foto de agora. Que era justamente o cara deitado, a mesma pessoa deitada, com a foto na cama, etc. Então ele tinha um storytelling todo perfeito, né? E aí aí a última coisa, assim, pra bater mais duas coisas, né, pra bater. Eu disse assim, qual era o endereço mesmo que você queria botar? Que eu fosse aí, não sei o quê. Aí ele me mandou o endereço. Era uma rua completamente deserta, numa ladeira, e só tinha muro e uma casa branca, assim, no canto.
Tinha uma casa azul assim na esquina e uma casa branca, assim, depois dos muros, né? E aí eu disse, qual é a casa, essa azul? Não, é aquela branquinha ali do canto. E ele disse, e aí, você vai vir ou não? Você vai ficar enrolando? Eu disse, então, cara, tá tarde, né? Amanhã eu te chamo, não sei o quê, lá. Enfim, aí eu fui dormir, porque já era 4h30 da manhã isso, fui dormir. No outro dia, umas 10 horas da manhã, eu acordei e fiz um post no meu Twitter, né, que eu sempre falo, uso bastante o Twitter, eu fiz um post no meu Twitter, colocando um alerta para as pessoas, isso foi em março de 2024, né, eu coloquei um alerta para as pessoas, dizendo que cuidado com que esse cara aqui está se passando por uma pessoa, é um gringo, está se passando por uma pessoa daqui do Sacomã para tentar dar o golpe em alguém. Eu não sei o que ele quer, se ele quer pegar, se quer que você... E ele insiste para pagar o Uber para você ir de carro de aplicativo até lá e ele te encontrar. Ele não sei o que ele quer, se ele quer roubar seu celular, se ele quer fazer sequestro relâmpago, cuidado. E eu coloquei todos os top, coloquei como eu descobri que era, coloquei na busca reversa, etc. Eu coloquei o post lá e o post deu uma viralizada. Uma galera começou a falar, nossa, esse cara falou comigo, esse cara já falou comigo, mas eu não fui, porque era tarde da noite, era de madrugada. Enfim, e aí algumas pessoas disseram, eu sei quem é esse cara, ele se chama Leandro e ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. O cara que as fotos estavam sendo usadas, ele era um brasileiro e ele morava nos Estados Unidos. E aí me passaram o Instagram dele, eu entrei em contato e disse, olha, estão usando o seu Instagram para fazer isso aqui, né? Um mês depois, o Leandro fala para mim, Hilário, você não acredita, o que aconteceu? Um garoto de programa tá aqui me marcando no Instagram, dizendo que eu tô dando golpe nele. E a rua que ele mandou para eu ir, e que o garoto de programa também foi, 1,6 quilômetro de distância de onde o Léo foi encontrado morto. Então é na mesma área, né? Na mesma região, possivelmente, supostamente são as mesmas pessoas, né? Fazendo a atuação ali. O mesmo tipo de discernimento que a gente teria de conhecer uma pessoa na balada e ver se aquela pessoa é legal, não sei o que, a gente tem que ter com os aplicativos. Não tem como, a gente tem que ter um pé atrás, isso é o ponto principal. O modus operandi dos criminosos é o mesmo em todos os casos dessa natureza. Eles utilizam das facilidades dos aplicativos de encontro para selecionar as suas vítimas. Após conversar por horas e dias pelo aplicativo, o suspeito ganha a confiança de quem está do outro lado da tela e migra para o WhatsApp. Depois de algum tempo, marcam um encontro presencial na região do Sacomã. O suspeito se oferece para pagar o carro de aplicativo, já que assim consegue acompanhar em tempo real a localização da vítima. Quando a vítima chega ao local combinado, a rua está deserta. Muitas vezes o endereço passado nem existe. Então, a vítima é assaltada. O principal objetivo é roubar o celular. Porém, há casos de roubo de cartões, outros equipamentos de tecnologia e até par de chinelos. E ainda, ameaçando as vítimas, os assaltantes obrigam a vítima a passar a senha do celular e depois efetuam compras em aplicativos. O perfil que o Leonardo estava falando, né, que ele conversava, foi apagado, né, logo depois, tá? Dos fatos, esse perfil sai do Hornet, ele é apagado. Então aí também nós temos o aplicativo para nos fornecer o que ele tem de informação daquele perfil, período que estava ali, como que é, porque pode ter outras vítimas desse perfil. Provavelmente apagaram esse, né? Ou eles mudam foto, mudam nome, e é assim que funciona. Tudo indica também, pelas investigações, que foram vítimas da mesma quadrilha. Tanto aqueles que foram vítimas de roubo e registraram a ocorrência, como infelizmente o caso do Leonardo, que veio a falecer. É uma quadrilha, né? Alguém faz o perfil, alguém monitora, alguém chama esse Uber, alguém me passa a sua, porque uma das narrativas aí das vítimas e que o perfil, né, com quem ele falava ali, foi tão atencioso que disse, me passe, como ele foi com o próprio, ele chamou o Uber, ele não aceitou o Uber, ele falou, olha, me passa a sua localização, porque eu desço para você não ficar esperando. Então, é muito convincente, né? Ele falou, olha, foi até atencioso, e falou, olha, eu não quero que você fique esperando aqui, então você, a hora que estiver chegando. Mas para que isso? Porque a moto chega nesse momento.
Então, quando ele compartilha, estou a 2 minutos, a moto também encosta. Encosta, ele sai do Uber, esses 2 integrantes dessa moto, que é quem está pilotando e o garupa, eles abordam e anunciam o assalto. E como já aconteceu em diversos outros crimes parecidos com o do Léo Rodrigues, as plataformas pouco ajudam as autoridades. Algumas delas nem têm representação jurídica no Brasil. Para um outro canal de comunicação, o Hornet expressou condolências e destacou seu compromisso com a segurança do público gay. Léo Rodrigues era conhecido por ser um jovem do bem, incapaz de prejudicar ou fazer qualquer mal a uma outra pessoa. Eu conversei com um amigo do Léo, o Gustavo, aquele que recebeu a mensagem sobre ligar para a polícia caso ele não desse notícias. E ele deixou uma mensagem para o nosso documentário expressando sua dor pela perda do amigo. Me disse: eu não consigo escrever algo nesse momento. Nada que eu possa escrever vai mensurar o quanto o Léo significava para mim. Todos os dias tem sido uma luta diferente para continuar vivendo sem ele. E a cada dia fica mais difícil expressar essa dor para desconhecidos ou em qualquer outro meio. Por isso não consigo participar do seu documentário. Leonardo Rodrigues Nunes tinha 24 anos, era natural de Minas Gerais, mas vivia na capital paulista. Sua despedida aconteceu no dia 15 de junho. Eu recebi tantas mensagens de pessoas que tiveram realmente a vida transformada pelo Leozinho, porque ele era uma pessoa que sabia o que falava, ele te escutava, ele não era maldoso, ele não era, sabe, ele era de fato puro, assim. E é muito difícil você ter noção de que uma pessoa tão grandiosa fez parte da sua vida e agora ela não tá mais aqui, sabe? Então, falando em nome de todos os amigos, pra você, Leozinha, que a gente te ama, eu te amo pra sempre. Todo dia um pouco mais justo. Não foi justo o que aconteceu. Se eu pudesse dizer alguma coisa pro Léo hoje, pra ele voltar pra casa. Que era isso que eu queria. Toda vez que ele vinha pra cá, na hora de ir embora, eu sempre falava: Léo, volta pra casa. E ele falava assim: mãe, você acha que eu não sofro quando eu tô indo embora? Eu vou daqui até São Paulo chorando. Então seria isso que eu falaria pra ele voltar pra casa. Pra ele ficar aqui. E é difícil, porque eu sei que isso não vai mais acontecer, né? Isso não vai. Infelizmente, não vai. Nada vai trazer ele de volta.